Bom, a gente está aqui hoje para poder compartilhar sobre a iniciativa do iHop KC, sobre o jejum que o Mike Bickle está chamando e todo o nosso ministério está mobilizado para realizar. Eu quero dizer que isso tem sim a ver com a sua vida e a sua posição, o seu sim é importante, relevante para tudo isso que está acontecendo. Às vezes a gente pensa que pela distância geográfica, ou pela distância física, ou pela desconexão, a gente, a nossa vida não importa tanto, mas eu quero dizer que sim, é para um momento como esse que a gente tem chegado como grupo, né? Nós somos aqui no Glorioso Dia, centenas de pessoas que já passaram e estudaram com a gente, várias e várias igrejas e congregações representadas, muitos ministérios que começaram reuniões de oração ou que começaram a estudar e compreender melhor a mensagem do glorioso retorno de Jesus depois de se conectar com a gente. E eu queria dizer que é para um momento como esse que a gente fez ou que a gente faz tudo que a gente está fazendo. Porque nós estudamos a respeito do drama do fim e nós estudamos a respeito da mensagem do glorioso retorno de Jesus, a fim de que a gente possa ter uma vida que corresponda com os planos de Deus no drama e no descortinar dos eventos do fim dos tempos. Não estou dizendo que hoje nós estamos num evento do fim dos tempos, eu acredito que nós estamos numa estação onde Deus está cada vez mais deixando claro a sua urgência em preparar o seu povo para as dinâmicas que haverão e que em breve acontecerão. Se você olhar na história da igreja do século passado, quando Hitler assumiu a Alemanha, eu não lembro de 10, 20, 15 anos antes haver um movimento de oração orando 24 horas por dia a favor da nação de Israel, enquanto a Alemanha nazista se preparava para colocar em execução seu plano de exterminar o povo judeu, não era um assunto muito relevante, não era um assunto do interesse teológico da academia daquele dia, não era um motivo de oração necessariamente presente nas reuniões de oração daqueles dias, não era um assunto importante ou relevante até então, e a gente viu o que aconteceu, né, durante os anos sombrios da Alemanha nazista. Só que antes do glorioso retorno de Jesus, a gente sabe que o período que antecede esse glorioso dia é a grande tribulação. E antes dessa grande tribulação, até mesmo começar, Deus já está levantando o seu povo para aplicar o seu coração no assunto, a fim de que nós possamos abraçar um estilo de vida que dura e que, na verdade, nos torna úteis para Deus quando a grande tribulação começar e quando o povo de Israel novamente passar por aquilo que foi parecido, aquilo que é parecido com o que foi na Europa nos anos 40. Então, imagina, hoje nós aqui em Kansas City somos um ministério que nasceu com esse objetivo de orar pelos propósitos de Deus relacionados à nação de Israel e pelo plano de Deus de redenção da cidade de Jerusalém, da glória da cidade de Jerusalém. Nós nascemos e existimos para orar por isso. E há 24 anos nós estamos orando ininterruptamente e com uma determinada frequência sobre esse assunto, sobre a salvação de Israel, sobre o derramado do Espírito novamente na cidade de Jerusalém. E quando eu vejo o simples fato da nossa existência, de que anos, décadas antes do retorno de Jesus e décadas antes da grande tribulação de fato começar, Deus levantar um povo para orar por isso, e Deus começar a abrir o nosso entendimento para que a gente possa compreender essa mensagem, para que a gente possa tomar decisões de acordo com as conclusões que a gente chega sobre essa mensagem. Para mim, isso é muito significativo, porque, de fato, Deus está fazendo um momento Isaías 62 diante de nós.
Isaías 62 fala assim: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que brilhe a sua retidão como a aurora, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua retidão, e todos os reis a tua glória. Chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. Versículo 6: Ó Jerusalém, sobre os teus muros eu pus guardas, que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vós, os que invocais o nome do Senhor, ou em outras versões, vós, os que oram, não descansem, nem estejam em silêncio, até que ele reestabeleça Jerusalém e a ponha por louvor na terra, ou como objeto de louvor na terra. Bom, nós já estudamos, né? Isaías 62 foi uma das nossas aulas aqui no Glorioso Dia. Foi uma noite especial onde a gente conseguiu mergulhar aí nos propósitos de Deus de restaurar a cidade de Jerusalém, de fazer com que ela seja um objeto de louvor em toda a terra. E quando a gente olha hoje para a cidade de Jerusalém, ela é, na verdade, um objeto de controvérsia, né? As nações, as pessoas, a sociedade, todo mundo tem uma opinião controversa sobre a cidade de Jerusalém, né? Desde o crente, do progressista, do ateu, do judeu ortodoxo, e dentre do árabe, do muçulmano, e todo mundo tem uma opinião forte sobre Jerusalém, e todo mundo tem questões relacionadas ao que pensam sobre essa cidade. Mas o fato é que Isaías 62 está profetizando um dia onde essa cidade vai voltar a ter a sua glória. E essa cidade vai ser, na verdade, um objeto de admiração, em vez de um objeto de controvérsia. Estamos longe desse dia simplesmente pelo fato de como a cidade de Jerusalém se encontra hoje. Mas o detalhe é que Deus, tendo em vistas a realização e a conclusão do seu plano, ele coloca sentinelas nos muros. Ele levanta intercessores. E ele chama essas pessoas para orar de dia e de noite. E para que essas pessoas possam se articular para não dar descanso a Deus, nem de dia, nem de noite, até que isso de fato aconteça. Bom, hoje eu não quero falar necessariamente de escatologia para entrar nos pormenores de o que significa a cidade de Jerusalém ser a glória e o objeto de louvor do mundo, mas como nós sabemos, o plano de Deus é habitar para sempre na terra e governar todo o planeta a partir dessa cidade. Jesus chama essa cidade de a cidade do grande rei. O Salmo 132 fala a respeito do desejo intenso de Deus de voltar e habitar para sempre nessa cidade. A gente vê todo o drama e a controvérsia em torno dessa cidade como um paralelo para o quanto ela é preciosa aos olhos de Deus, no plano de Deus. Então, o tanto que ela dá problema é o tanto que Deus a ama e o tanto que Deus a deseja. E por causa das afeições de Deus voltadas para essa terra, para esse povo e para essa localização geográfica, torna também, proporcionalmente, essa cidade motivo de enorme controvérsia e confusão. O que está acontecendo é que Deus está nos dando a oportunidade de se posicionar como intercessores agora em favor da cidade de Jerusalém e dos planos dele para o povo judeu antes da grande tribulação, mas antes de crises, né, que aparentemente estão às portas da nação de Israel. Agora mesmo, eu estou liderando um grupo, né, eram aproximadamente mais de 40 pessoas que estaríamos viajando agora, dia 1º de abril, né, hoje é 27 de março, né, no sábado agora, nessa semana, nós estaríamos saindo com mais de 40 pessoas para a nação de Israel, e hoje, nada mais, nada menos do que aeroportos, escolas, faculdades, lojas, shoppings, ruas,
E tudo isso hoje se encontra fechado na cidade de Jerusalém, né? Na hora que agora a gente está falando dessa aula, o aeroporto voltou a funcionar, Ben Gurion. E Ben Gurion ele fecha, é extremamente raro. E esse é um dos principais motivos de orgulho da nação de Israel, de poder controlar os ares da cidade por causa do domo da rocha, ou do domo da rocha, não, do Iron Dome, do domo de aço, que protege dos mísseis que vêm das diferentes lugares. E dessa vez, o aeroporto fechou por causa de uma rebelião civil, né? A gente teve uma greve coletiva na nação de Israel, onde eles pararam o país, se mobilizando socialmente, em favor de interesses políticos e sociais. O fato é que a gente não está aqui para defender Netanyahu, nem o Estado de judeu em si. Esse não é o ponto da nossa conversa. O ponto é que as nações árabes estão de olho naquilo que está acontecendo agora mesmo em Israel. E eles estão falando assim: agora não é uma hora boa de atacar, porque a melhor destruição é aquela que vem de dentro, é a implosão que eles mesmos estão causando entre eles. Então, se a gente ataca agora, os israelenses eles se unem em torno de uma causa. Mas se a gente deixa e alimenta a revolta e a atmosfera que está agora mesmo presente nas ruas, milhares e milhares e milhares de pessoas, para um país de 9 milhões de pessoas, o número é muito grande e muito significativo, que está trazendo uma completa instabilidade na nação de Israel. E uma das coisas que aconteceu foi a demissão do ministro da Defesa. E quando você demite o ministro da Defesa, você desmobiliza e desarticula, né, a sua própria defesa. Só que fazer isso hoje na nação de Israel é um pouco mais sensível, justamente pelo fato de que o Irã está a poucos pequenos porcento de finalmente concluir a construção do enriquecimento de urânio, o que viabiliza bombas atômicas iranianas prestes a serem colocadas no ar. Então, assim, é isso que está acontecendo. Israel está, de fato, diante de uma crise política existencial, talvez a maior desde que a nação voltou a existir, enquanto os seus principais inimigos estão prestes a lançar bombas atômicas. E, ao mesmo tempo, Deus está chamando milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro para jejuar pelos propósitos de Deus, pela nação de Israel. Então, é muita coincidência para a gente simplesmente negligenciar o fato de que todos esses anos a gente estudando a respeito do zelo de Deus por Sião e do desejo de Deus pelo povo judeu não seja para que agora a gente possa se posicionar no lugar de intercessão, nas muralhas da intercessão, com jejum e oração, mas também é uma atitude a mais em direção da construção do nosso caráter quando for a nossa vez de colocar as nossas próprias vidas em risco em favor da salvação e do resgate do povo judeu durante a grande tribulação. Eu digo que se a gente não se prepara agora, quando a tribulação vem, a gente entra nela com aquilo que a gente já tem, né? A gente não vai, na verdade, virar o tipo de crente que a gente gostaria de ser, simplesmente porque as coisas estão mais difíceis, mas, na verdade, a situação difícil revela o que, de fato, nós já somos e como nós estamos nos preparando agora. E nós estamos diante de um momento chave, crucial, para poder se posicionar ao lado de Israel nos muros da intercessão. A gente vai chamar esse jejum de Isaías 62 e nós queremos mobilizar o máximo de pessoas possível e o nosso objetivo é 1 milhão de pessoas durante 21 dias orando por duas coisas: pela salvação do povo judeu, da nação de Israel, e número 2, para que Deus marque 100 milhões de pessoas
em torno do mundo que continuem, depois desse jejum de 21 dias, orando pela nação de Israel e pelos propósitos de Deus para a nação dos judeus. Bom, tudo isso aconteceu dentro de um contexto que tem a ver com o vídeo que a gente acabou de assistir, e a história é a seguinte: nós estamos entrando no ano 40 do nosso ministério aqui. Talvez você não sabe, mas o IHOP KC, a sala de oração, é um ministério que funciona a 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 24 anos esse ano. Mas, antes da sala de oração funcionar, a gente já tinha a nossa igreja local funcionando há outros 16 anos, o que, né, se você fizer a conta rapidinho, coloca a gente em 40 anos. O nosso ministério aqui em Kansas City, na verdade, é uma igreja de 40 anos e não só uma casa de oração independente. E nós somos a plantação desse ministério que aconteceu em dezembro de 1982. Em dezembro de 1982, Mike Bickle muda de St. Louis aqui para Kansas City e ele planta uma igreja. E ele bota um anúncio no jornal e aí algumas pessoas aparecem para essa nova igreja de jovens que estava surgindo na cidade. No dia 7 de março de 83, ele tem um encontro profético com um homem chamado Bob Jones. E esse homem, ele fala a respeito de um futuro que era completamente inconcebível para o Mike Bickle, que vocês vão liderar oração e adoração 24 horas por dia, com música, não só oração, mas também com adoração. Tudo isso vai acontecer no espírito do tabernáculo de Davi, e vocês vão ser assistidos ou vistos por televisões portáteis na mão de pessoas, até mesmo nos cantos mais distantes da Ásia, nos campos de plantação de arroz. Então, em 83, o cara estava falando de pessoas com um smartphone na mão, assistindo músicos e cantores cantando a partir daqui, de Kansas City. E uma outra coisa que ele falou que foi muito importante vocês vão ser intercessores por Israel. Assim como Truman, que é o presidente nasceu aqui nessa cidade, foi um intercessor político para a nação do Estado de Israel em 1948, na Assembleia Geral da ONU, vocês vão ser intercessores proféticos, espirituais, pelo cumprimento dos planos de Deus para a nação de Israel. E aí, então, o Bob Jones, naquele dia, 7 de março de 83, que por coincidência também é o meu dia de nascimento, ele fala assim: Mike, você é um músico ou um cantor? Ele falou: não. Você tem um ministério de intercessão? Ele: não. E você ora por Israel? Ele fala: nunca. Então, tudo aquilo que Deus falou por meio do profeta para o Mike Bickle era absolutamente desconhecido para ele até o dia. E ele, na verdade, duvidou e resistiu àquela palavra profética porque ela era completamente absurda e distante do motivo pelo qual ele estava plantando aquela igreja. Ele queria uma igreja de jovens, moderna, num bairro chique da cidade, onde ele podia, até mesmo ter reuniões de oração, mas a fim de avivamento, evangelismo e alcançar mais outros jovens. O que acontece é que essas palavras proféticas elas são todas confirmadas de uma maneira sobrenatural, e o Mike, ele então começa o ministério no dia 7 de maio de 83, chamando a cidade para um jejum de 21 dias. 7 de maio de 1983, ele começa um jejum de 21 dias, onde eles ficam pelo menos 18 horas do dia na igreja. E ele fala que foi um dos piores jejuns da vida dele, porque era sem música, não tinha nada de especial, e mais ou menos 1000 pessoas passavam pela igreja durante o dia, e ele passava ali o dia inteiro, e nesse jejum,
que ele recebe as confirmações que mais tarde seriam os valores fundamentais para a nossa reunião de oração dia e noite, que é o Salmo 27, versículo 4, uma coisa. Né? O Mike ele ora uma coisa, e o Bob Jones, que era esse profeta, fala, o Senhor deu para você. Salmo 27, versículo 4, sem saber que o Mike estava orando por esse versículo. E é nesse lugar também, é nesse lugar que o Mike recebe a palavra profética a respeito do tabernáculo de Davi, ou do espírito do tabernáculo de Davi. Músicos e cantores intercedendo 24 horas por dia no espírito do tabernáculo de Davi. E então, essas verdades fundamentais, elas surgem, nascem, aparecem no nosso ministério no contexto desse jejum de 21 dias, de 7 de maio até 28 de maio de 1983. O fato é que a primeira mensagem que o Mike Bickle pregou naquela igreja, nessa igreja que ele plantou 40 anos atrás, né, num dezembro de 1982, foi Isaías 62. Né? E na virada desse ano, 2022 para 2023, algumas pessoas vieram para Kansas City e marcaram uma reunião com o Mike. Essas pessoas são líderes de ministérios significativos de igreja nas casas onde o evangelho é perseguido no mundo muçulmano. E esses caras, eles falam, nós estamos... o Senhor falou para a gente vir até Kansas City. E voaram aproximadamente 100 líderes do mundo inteiro para cá. E eles voaram apenas para dizer sim e concordar juntos a respeito de um projeto. Imagina, veio gente da Ásia, da África, da Europa, das Américas, de todos os Estados Unidos, 100 líderes de ministérios de oração que abrangem aproximadamente 130 milhões de pessoas debaixo das suas igrejas e ministérios de oração. E todos esses líderes voaram para Kansas City e, em dezembro, eles ficaram de pé na nossa sala de oração, no prédio da igreja, e eles falaram sim para um compromisso que eles estavam fazendo e convidaram o Mike e o IHOP-KC também para participar desse compromisso. Qual é o compromisso? O compromisso é orar 4 dias em 2023 por 4 povos ou 4 grupos de povos não alcançados. Né? O primeiro grupo seria em janeiro, no Ano Novo Chinês. O segundo grupo seria os muçulmanos no Ramadã, agora em abril. O terceiro grupo seria os judeus no dia de Pentecostes, no dia 28 de maio. E o quarto grupo seria o mundo hindu, que vai acontecer apenas em outubro. E aí, esses caras, na virada do ano, comparecem na nossa sala de oração e chamam a gente para entrar em parceria com eles, para orar nesses 4 dias. Óbvio, né? Nós somos um ministério de intercessão, nós somos um ministério de oração e a gente disse sim. Mas o que a gente não levava em conta era a mensagem que o cara iria pregar naquele domingo. Né? Esse foi um domingo que a nossa transmissão não funcionou, né? Porque, por causa da sensibilidade do ministério dele e dele estar presente em áreas de perigo, né? Onde a pregação do evangelho tem implicações de perigo de vida. E ele pregou Isaías 62. A mesma mensagem que 40 anos atrás o Mike havia pregado. E aí, então, ele enfatizou, né, o fato de que Isaías ordena a gente levantar uma bandeira para que todas as nações se preparem para o retorno de Jesus. E aí, então, com base nessa mensagem de Isaías 62, ele estava chamando milhões de pessoas, literalmente, para orar nesses 4 dias estratégicos, pelos muçulmanos, pelos chineses, pelos judeus e pelos hindus. Paralelo a isso, a gente não tinha ainda conectado os pontos, mas a nossa liderança aqui no IHOP-KC estava conversando sobre o que a gente vai fazer no nosso aniversário de 40 anos.
como nós vamos celebrar 40 anos de ministério, como que a gente vai, o que a gente vai entregar para o Senhor como gratidão pelos 40 anos de ministério. E foi unanimidade, né, na nossa reunião de liderança que nós iríamos fazer um jejum de 21 dias, replicando o jejum de 40 anos atrás, de 7 a 28 de maio. Assim como aconteceu em 83, nós iríamos fazer esse mesmo jejum em 7 e 28 de maio de 2023. Mal a gente sabia ou percebia que o dia 28, que é o fim do nosso jejum de 21 dias, era exatamente o dia onde 130 milhões de pessoas estariam reunidas orando pelos propósitos de Deus e pela salvação de Israel. Então, as palavras proféticas começaram a encher a gente de confiança de que nós estávamos entrando num momento sem igual na história. Porque a gente tem no muro aqui da nossa sala de oração escrito como uma das nossas principais promessas proféticas. 100 milhões de pessoas vão orar pela salvação de Israel. Né? E o que acontece é que esses homens, eles inadvertidamente chegam aqui e oferecem para nós a oportunidade de participar de uma reunião de oração onde mais de 100 milhões de pessoas vão orar pelo propósito de Deus e pela salvação de Israel no mesmo dia. Né? E quando eu comecei a conectar esses pontos, eu comecei a ficar meio atordoado, porque, de uma certa forma, por também ser o meu aniversário 40, por ter nascido no 7 de março e por estar aqui agora no IHOP KC, de uma certa forma, eu vejo que eu nasci para isso. Eu nasci para esse dia. E que esse jejum, provavelmente, são as 3 semanas mais importantes da minha vida. Eu nasci para esse jejum. Né? Então, 40 anos depois, estar aqui fazendo o que eu estou fazendo nesse contexto me conecta dramaticamente com essa história. E é completamente impossível de se replicar algo calculando que 40 anos depois a gente vai fazer tal coisa e juntar com outros ministérios que estão com o mesmo desejo, com o mesmo intuito de mobilizar oração por Israel exatamente no fim desse jejum histórico. O que acontece é que essas 130 milhões de pessoas não é um número exagerado, tá ligado? Que às vezes você vai numa cruzada e o cara olha assim de cima, deve ter 1 milhão de pessoas, deve ter 100 mil pessoas. Não, isso são igrejas supervisionadas, de fato, pessoas conectadas e debaixo de autoridade e de liderança, que pertencem a mais sei lá, milhares networks ou redes de ministérios de oração. Então, a gente está falando de um número real, onde, de fato, 100 milhões de pessoas vão estar orando pelos propósitos de Deus no dia 28 de maio. E calhou que esse é o dia final do nosso jejum de celebração de 40 anos do IHOP KC. Mas, se você lembrar, eu te falei que o ministério nasceu debaixo da promessa profética de que nós iríamos orar e interceder profeticamente e espiritualmente pelo plano de Deus com relação à nação de Israel. Então, a gente vai entrar no nosso ano 40, ou celebrar o nosso ano 40, vivendo ou tocando na promessa profética de 100 milhões de pessoas intercedendo pelos planos de Deus para a nação de Israel. Bom, isso é bem pessoal, bem particular, mas eu também acredito que isso tem a ver comigo e também com você. Né? Isso tem a ver com todos nós que amamos o retorno de Jesus. Isso tem tudo a ver com qualquer pessoa conectada com o movimento de oração, porque a gente sabe que a salvação dos judeus é a ressurreição dos mortos. A salvação dos judeus é o fim do tempo dos gentios e o momento do retorno de Jesus. A gente sabe que a salvação nacional de Israel está conectado com Jerusalém ser, de fato,
um objeto de louvor para todas as nações, né? E o retorno de Jesus é aquilo que culmina todo esse drama em relação à cidade de Jerusalém e a controvérsia em torno do povo de Israel e de toda essa crise com relação à nação de Israel. Bom, por que a gente está chamando um jejum de 21 dias agora, não só para celebrar os nossos 40 anos, mas a gente está chamando 1 milhão de intercessores para orar junto com a gente? Nós estamos chamando 1 milhão de pessoas para orar pelos planos de Deus, mas como eu já te falei, para que Deus marque 100 milhões de pessoas para orar, não só nesse sábado, mas permanentemente, pela salvação de Israel e pelos planos de Deus para essa nação. Porque essas 130 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas que vão orar no dia 28, elas não entendem necessariamente o plano de Deus, o fim dos tempos, a mensagem dos profetas. Elas são simplesmente pessoas crentes que amam Jesus e que entendem a importância da grande comissão por meio do evangelismo. Mas, e se 1 milhão de pessoas jejuam durante 21 dias, para que no dia de Pentecostes Deus marque essas pessoas para sempre como intercessoras pelos planos de Deus para Israel? Nós vamos ter milhões de pessoas com entendimento ativado, esclarecido, com os olhos do entendimento iluminado, para que essas pessoas, onde quer que elas estejam no planeta, sejam as pessoas que acolham judeus em fuga durante a grande tribulação. Nós estamos falando de milhões de pessoas que hoje começam a orar, e assim como você, e assim como o Mike Bickle 40 anos atrás, não fazia a menor ideia do que era Israel e de qual era o plano de Deus para Israel, mas que assim como Deus fez comigo, com você e com o Mike Bickle 40 anos atrás, vão ser as pessoas dispostas a darem a vida pelos refugiados judeus durante a grande tribulação nos próximos anos. Então, o que Deus está fazendo é despertando hoje toda uma geração para pensar sobre esse assunto, a fim de adequar a sua vida e tomar decisões com base nas implicações de amar e servir o povo de Israel quando eles mais precisarem. E aí, então, a gente chega na dramaticidade desse momento, porque a gente está vendo guerra civil, disruptura da tranquilidade da única democracia do Oriente Médio, que eles tanto tinham orgulho de ser, e ameaça atômica do Irã. Paralelo a isso, Deus está levantando 1 milhão de pessoas para 21 dias jejuar e 100 milhões de pessoas para, em um dia, colocar como alvo da sua intercessão a nação de Israel e os planos de Deus para este povo. Nós chegamos nesse momento, tanto do glorioso dia, quanto da minha vida pessoal, do meu ministério pastoral e de tudo que eu já fiz na vida, dos livros que eu escrevi, das viagens que eu fiz, de tudo que já aconteceu, para que nesse momento nós pudéssemos mobilizar 1 milhão de pessoas para jejuar durante 21 dias. E juntos a gente pedir para que Deus marque 100 milhões de pessoas, que vão ser a resposta que causa ciúmes na nação de Israel antes do retorno de Jesus. Eu acredito que a gente está numa encruzilhada da história. E talvez hoje você é tipo o Mike, 40 anos atrás. Você ora por Israel? Nunca. Você tem algum entendimento sobre Israel? Zero. E tudo bem, se Deus conseguiu fazer isso com o Mike, Ele também pode fazer com a gente. Se Deus conseguiu fazer isso com ele, que era completamente desinteressado no assunto, Ele também pode fazer com a gente, que está esses anos estudando juntos, que está, tendo tanto acesso
a literatura, a informação e ouvindo tantas pessoas a respeito desse assunto, nós podemos também ter os nossos corações profundamente movidos por aquilo que move o coração de Deus. E aí, então, a gente chega na reta final do que eu tenho para falar para vocês, que é a vida da rainha Esther, né? Todo mundo sabe o drama da Esther. Ela era uma menina órfã que, de alguma maneira, foi introduzida na presença do rei, ganhou o seu favor e se tornou rainha. Só que o seu tio primo, né, Mordecai, ele ouve a respeito do plano de Amã de exterminar os judeus, né? E na Pérsia, onde eles estavam, as leis eram bem severas. E quando Mardoqueu compartilha com Esther, fala: você precisa avisar agora o rei a respeito da trama de Amã para exterminar o povo de Israel. E aí então ela pensa nas consequências, e a consequência eu não posso comparecer na presença do rei sem avisar ou sem ele desejar a minha presença, porque se eu fizer isso, eu morro, né? E aí então eles conversam e Mardoqueu fala com ela: sabe, se a salvação de Israel não vier por meio de você, certamente vai vir de outro lugar, mas talvez foi para um momento como esse que Deus colocou você no lugar onde você está. E muitas aplicações a gente pode fazer para esse texto, mas o real sentido dele é a salvação de Israel, né? O real significado desse texto são pessoas intercedendo pelos propósitos de Deus para Israel e pela salvação do povo judeu. Bom, a gente, como igreja gentia, a gente fica muito feliz de poder ter acesso à presença do rei, não é? A gente fica muito feliz de poder adorar. A casa de oração é um lugar maneiríssimo, onde a gente fica lá e fica, uau, que bom, que delícia, que gostoso poder ficar aqui. E Deus traz a gente para o lugar próximo a Ele, né, de diversas maneiras. Talvez você leu o meu livro, A Coisa Mais Importante do Mundo, e voltou a ter uma vida de oração. Talvez com os nossos ensinos e a nossa instrução, você teve o seu coração despertado de novo para a beleza de Cristo e também para um relacionamento de proximidade que você poderia ter com Ele. Mas Deus não colocou a gente na sua presença simplesmente para a gente poder ficar embevecido ou entorpecido, simplesmente pelo fato de termos acesso à presença do Rei. Mas Deus nos trouxe até a essa hora, para que agora nós pudéssemos nos posicionar, orar e jejuar em favor dos planos de Deus para a salvação de Israel e a salvação do povo judeu. Eu acredito que esse é um ponto muito importante, porque às vezes a gente não consegue entender a seriedade do porquê que Deus está, sabe, abrindo os nossos corações para amar o retorno de Jesus. Mas o retorno de Jesus é inseparável da salvação de Israel, né? Maranata significa que Israel foi salvo. Significa que uma nação inteira nasceu de novo em um dia. É isso que significa o retorno de Jesus. Muitos de nós estamos amando a Bíblia, o plano de Deus, comprando livros, amando, né, agora entender com mais clareza e estudar a respeito da vontade de Deus. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos nos posicionar de uma maneira coerente, a fim de interceder pelo cumprimento dos planos de Deus para a nação de Israel, pela salvação do povo judeu. Então, é isso que a gente vai estar fazendo do dia 7 de maio ao dia 28 de maio. Nós vamos estar completando 40 anos de um jejum histórico, e às vezes você fala assim: nossa, eu daria tudo para poder ter visto Bob Jones profetizar. Essas 3 semanas que vêm são mais importantes do que as 3 semanas que foram 40 anos atrás. E da mesma maneira que Deus fez e liberou poder sobrenatural para que hoje o IHOP pudesse funcionar 24 anos,
24 horas por dia, sem parar, Deus vai liberar também, nesses próximos dias, palavras diretivas e que vão transformar vidas para sempre, assim como Ele fez 40 anos atrás, para que a gente possa perseverar pelos próximos 40, se o Senhor não retornar antes. Então, a gente fica sempre desejoso de viver momentos proféticos e momentos incríveis. Aqui eu tenho descoberto o seguinte, que viver momentos proféticos e incríveis significa acordar cedo no sábado e comparecer numa reunião de oração para orar pelos chineses, que foi o que a gente fez em janeiro. Viver um momento profético, apostólico, incrível, significa jejuar 21 dias e ter muita dor de cabeça e ter bastante chateações e vontades e ter a nossa agenda interrompida, né? Viver momentos espetaculares significa recalibrar a nossa vida com Deus de acordo com aquilo que Ele está fazendo na história. Eu sei que a gente não faz ideia ainda do que está acontecendo. E nos próximos anos, conforme a graça de Deus, a gente pode ver que em diferentes lugares, Deus também estava mobilizando diferentes jejuns e pessoas estratégicas que a gente ainda nem sabe quem elas são, mas, sabe, crianças vão nascer nesses dias e vão ter as suas vidas proféticas marcadas para sempre e que vão encontrar o significado da sua existência conforme os eventos do fim dos tempos vão se desenrolar à luz de como nós nos posicionamos em momentos históricos como esse. Quando os nossos filhos olharem para nós e ver que, né, 2023 a gente fez um jejum global, com 1 milhão de pessoas orando pelos propósitos de Deus para Israel. Quando for a hora de passar o bastão para os meus filhos, eles vão saber que a gente estava comprometido com a parte que nos cabia durante durante o nosso turno, durante a nossa vida, durante a nossa a nossa vez. Essa é a nossa vez de ser os sentinelas e os atalaias nos muros de Jerusalém. E essa fazer história é tão simples quanto jejuar. É tão fraco quanto jejuar e orar. Mudar a história e o curso do rio da história é tão fraco e tão simples quanto a gente dizer sim para se entregar para o Senhor durante esses dias, pedindo para que Ele realize e cumpra os seus planos para a nação de Israel e a salvação do povo judeu. É para isso que nós existimos, é para esse lugar que a gente está indo. Durante esses dias a gente vai parar as nossas atividades e focar, né, com tudo que temos e somos para essas reuniões de oração. Nós estamos planejando estar pelo menos 10 horas por dia na sala de oração, mas a gente sabe que essa não é a possibilidade nem a realidade de todo mundo, né? Mas, se você puder 1 hora por dia, todos os dias, com 2 ou 3, já é mais que o suficiente. Online, presencial, na igreja, em casa, 1 hora por dia. Algumas pessoas vão jejuar água, outras pessoas vão jejuar uma refeição por dia, outras pessoas vão jejuar a mídia social, coisas desse tipo assim. Você pode escolher o formato, né, do que você pode jejuar, como que você pode jejuar. Algumas pessoas com deficiência de alimento, alguma coisa assim, ou limites, restrições alimentares, não podem jejuar comida, mas podem jejuar outras coisas. O que a gente está tentando deixar claro é que 1 hora por dia, o mais simples possível. E a gente também está preparando todo esse material em português para que a gente possa alcançar e mobilizar milhares e milhares de igrejas dentro do mundo de fala portuguesa. A gente tem
vários pastores, várias pessoas conectadas com a gente, vários líderes de salas de oração, pessoas que lideram e que influenciam no movimento de oração e adoração. A gente tem famosos e a gente tem completamente desconhecidos, mas que, sabe, não importa o tanto ou o número que você mobiliza. A nossa parte é ser fiel na porção que Deus nos deu, e aquilo que é espetacular, Ele faz do jeito dele. Nós estamos indo atrás para mobilizar líderes, pastores, e nós vamos ter uma reunião de pastores e líderes exclusiva com o Mike Bickle nos próximos dias. Ele vai falar essas coisas que eu estou falando aqui com vocês e mais um pouco. E aí, no sábado, a gente já deve ter todo o material produzido para que você possa já começar a pensar nesse assunto, né? As principais coisas que a gente quer que esteja na sua mente um entendimento de Isaías 62, por que 100 milhões de pessoas é algo realmente importante, e por que a gente valoriza orar por Israel, por que a gente prioriza, valoriza tanto orar pela cidade de Jerusalém. Essas coisas serão os nossos principais assuntos antes do jejum, né? A gente vai chamar pessoas para jejuar e a gente vai defender esses porquês. E durante o jejum, eu vou todos os dias estar ao vivo na sala de oração, conectando com outros líderes do Brasil e do mundo de fala portuguesa, motivando as pessoas que estão no jejum com a gente, contando testemunhos, histórias, o que Deus está fazendo aqui, o que Deus está fazendo nas nações, e recebendo convidados, conectando com ministérios que podem influenciar pessoas para também estarem nesse jejum com a gente. A nossa certeza é que Deus está levantando uma conversa global, né, sobre esse tema. E o nosso privilégio é que a gente já estudou ele 2 anos antes. E agora a gente tem um pouco mais do coração. A gente não tem todas as respostas, mas a gente tem um pouco do coração. E a gente tem um pouco de entendimento, que já é o suficiente para motivar a gente a enfrentar esses 21 dias com alegria, vencê-los e orar pelos propósitos de Deus para a salvação de Israel, mas também para que Deus marque, assim como ele marcou você. Você lembra quando você era, como você era, uns anos antes? Ok? A gente era completamente alheio a esse assunto. A gente não conseguia conectar os pontos entre o Novo e o Velho Testamento. Olha o que Deus fez na nossa vida. Agora, imagina a gente se entregar num jejum de 21 dias, onde a gente pede para Deus nos dar mais clareza, mais entendimento e marcar outras pessoas, assim como Ele fez com a gente nesses últimos anos. Ele também pode fazer com 100 milhões de pessoas no planeta Terra. E eu acredito que Deus está fazendo isso justamente porque a gente precisa de pessoas conscientes, prontas para entregar a sua vida quando for necessário. E a gente não faz isso tipo numa decisão na hora. A gente já perde a nossa vida agora. E quando alguém atira, a gente já tinha perdido anteriormente, né? Então ninguém rouba, ninguém tira, ninguém surpreende a gente tirando a nossa vida. A gente voluntariamente a entrega, assim como Messias fez pelos seus irmãos judeus. Nós estamos falando de um Deus completamente comprometido com as promessas que ele fez para Abraão, para Isaac, para Jacó. Nós estamos falando de um Deus em carne de judeu, que proclamou o evangelho para 12 apóstolos judeus, incluindo diversas mulheres, e de um evangelho que foi proclamado e pregado por judeus em todo o mundo, e que agora a gente dá a volta e ele chega de novo na cidade de Jerusalém por meio de nós, os gentios. Essa é a minha
compreensão de tudo isso que está rolando. E eu queria realmente te convidar para se abrir para esses 21 dias, mas não só você, mas mobilizar as pessoas próximas a você para a gente jejuar juntos, né? Não é um jejum pela vitória, pela casa própria, né? É um jejum pela salvação de Israel, né? Então não é sobre nós, é sobre os planos de Deus. E a gente vai ter aí muita coisa legal acontecendo e é um privilégio poder conectar contigo. Amém? Vamos orar e a gente vai encerrar e depois eu quero responder algumas perguntas. Pai, muito obrigado pela tua palavra e obrigado, Senhor, porque o Senhor está escrevendo algo incrível nas nossas vidas por meio do teu Espírito e eu peço para que o Senhor desperte em nossos corações o desejo, Senhor, de reorganizar as nossas vidas em torno dos seus planos, em torno do teu projeto para a salvação de Israel e para a redenção de toda a terra. Pai, eu oro para que o Senhor libere o Espírito de graça agora mesmo sobre a nação de Israel e que o Senhor também nos desperte para orar e jejuar enquanto nós esperamos pelo derramado do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, capacita homens e mulheres hoje para dizerem sim para o teu plano. Em nome de Jesus. Amém e amém.